Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo. Estamos fazendo aí um passo a passo para aprender derivadas. A gente agora vai fazer uma parte bem legal e bem importante, que é usar a história da regra da cadeia. Eu vou te mostrar as questões que a gente vai fazer e vou te dar as dicas do que é necessário e o que é que tem de novo, tá bom? Para a gente fazer um montão de problemas, ó, e ficar sabidão. Bora? Bora nessa, chega aqui. Então, derivadas, o foco agora vai ser uma tal de regra da cadeia. Como assim, professor, regra da cadeia? Deixa eu te mostrar. Olha só, hein? Vou fazer todas essas agora, hein? Todas essas agora eu vou fazer nessa aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questões nessa aula e você tem aqui, ó, mais 10 para você fazer. Essa eu faço, você aprende e essa você treina, claro. Então, bora junto? Mas o que é que eu tenho de novo, professor, para aprender? Ah, meu irmão, é assim, ó. Daqui a pouco ele vai dizer, derive a função seno de 5x. Você já sabia que a derivada do seno, ela é qual? Ela é o cosseno, isso. Mas se isso aqui for uma função seno de f, no caso aqui, ó, vai ser 5x. Mas se for uma função, a derivada de seno de f é o cosseno do mesmo f, mais vezes f'. Traduza isso, professor. Pronto, vou traduzir com esse exemplo aqui, ó. Quero derivar esse seno de 5x. Aí dá exatamente cosseno de 5x vezes a derivada de 5x. E a derivada de 5x é 5. Então, o resultado elegante é esse 5 vem para frente, 5 cosseno de 5x. É isso aí. Entende mais ou menos, professor? A gente vai entender fazendo, tá? Então, vamos para a nossa, ó, letra A. Letra A é a derivada do seno de 4x. Ah, professor, o seno de 4x você acabou de falar. É a história do seno de f. Como é que deriva seno de f? Dá cosseno de f, mas não termina por aí. É vezes f'. Então, no nosso caso, é seno de 4x. Como é que deriva? Cosseno da mesma coisa. Então, é cosseno de 4x. Vezes a derivada de 4x, que é 4. Só reorganizando vai ficar 4 cosseno de 4x. Pronto. É, professor, foi simples. Pois é. Então, pela primeira vez, a gente está colocando a derivada de E. Então, tu precisa saber, não sei se tu já decorou, é a primeira vez que a gente está falando, hein? A derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Só que a gente vai querer saber derivar E elevado a uma função. E aí continua sendo ele mesmo, que é elevado a uma função, vezes a derivada dessa função. Como assim, professor? Vamos praticar? A derivada de E elevado a 3x é ele mesmo, ou seja, é E elevado a 3x, mais vezes a derivada de 3x. E a derivada de 3x é 3. Só deixando um número na frente, que é mais elegante, isso vai ser 3 que multiplica E elevado a 3x. Tem que se ligar, meu irmão. Tem que se ligar nessa história aqui, de vacilo não. Vivendo e aprendendo. Bora? Na quantidade a gente aprende. Seno de t ao cubo. Então, seno de t ao cubo é a mesma ideia. Eu quero que você derive o seno. Derivada do seno de uma função é o cosseno da mesma função, vezes a derivada da função. Como assim, professor? Isso não é a função? Ó, isso aqui é a função agora. Então, a gente vai dizer, ó, é seno de t ao cubo. Beleza. Como é que eu derivo isso aqui, professor? Ah, meu irmão, derivada de seno de alguém é o cosseno do mesmo alguém, vezes a derivada desse cara. Quem é a derivada desse cara? 3t ao quadrado. Colocando, ó, no formato elegante, bota a constante para frente, é assim. Bota o t ao quadrado também, cosseno de t ao cubo. Esse é a nossa resposta. Tudo isso é o chamado regra da cadeia. Fizemos 3, temos 10 no total. É elevado a uma função. A gente não comentou que a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x? Mas não é elevado a x, é elevado a seno, professor. Então, E elevado a função, a gente comentou. É, de novo, E elevado a função vezes f'. Então, no nosso caso, E elevado a seno de t vai dar ele mesmo, E elevado a seno de t, vezes a derivada do seno. E a derivada do seno é o cosseno. Colocando só isso aqui na frente, então vai ficar cosseno de t é elevado a seno de t. Facinho, professor, não é difícil não. Pois é só uma questão de prática. Olha agora, agora é chique, hein?
Isso aqui é uma função elevada a 3. Eu sei que você decorou a derivada de x à terceira. Ah, meu, derivada de x à terceira era só 3x à segunda, não era? Mas agora está mais chique. Como assim está mais chique? É função elevada à terceira. E o que é que muda? Função elevada à terceira, para derivar, vai ficar 3 elevado à função à segunda. Só que não para por aí. É vezes f'. E o que é que isso vai me ajudar? Tudo. Como assim? Esse cara está fazendo o papel da função. Ó. Função elevada à terceira. Função elevada à terceira, 3 função elevada à segunda. Então vai ficar ó, 3 função elevada à segunda. Mas cadê a função? Olha ela aqui, ó. Seno de x mais cosseno de x. Mas para por aí. Tu desceu 3, botou a potência menor. Desceu 3, botou a potência menor. A função é a mesma, coloquei. Mas eu tenho que fazer vezes quem? A derivada da função. Vezes a derivada da função é derivar o seno, que no caso é o cosseno, e derivar o cosseno, que no caso é menos seno. Já é isso aqui a resposta. Eu vou só colocar esse cara para frente, que eu gosto. Então vai ficar assim, ó, 3 que multiplica cosseno de x menos seno de x, vezes seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Olha aí. Ah, professor, está ficando trabalhoso, está dando nó na minha cabeça. Então volte, pause, refaça sozinho, não é? E vai desenvolvendo. Essa daqui, meu irmão, dá um pouquinho de trabalho, viu? Raiz cúbica a gente já chegou a fazer, mas é raiz cúbica do bicho feio. Mas vamos primeiro fazer assim. Se fosse só raiz cúbica de x, essa eu não quero que você realmente decore não, tá? Eu quero que você faça. Como é que calcula a derivada da raiz cúbica de x? Transforma numa fração. Então isso é x elevado a 1/3. A gente já fez isso no passado. Então, como é que faz isso aqui? Função polinomial. A gente vai ó, descer esse 1/3, tá? E vai ficar x elevado a 1/3 menos 1. Então isso daqui ó, continua sendo 1/3 e essa subtração que a gente já fez no passado dá menos 2/3. Fração, né? Negativa, não é elegante, a gente joga para baixo invertendo e ela fica uma fração positiva. E a gente agora coloca no formato de raiz. Então, a finalização dessa história aqui é que a derivada vai ser 1 sobre 3, o quê? Raiz cúbica de x ao quadrado. É isso aí, a nossa, vamos dizer assim, história básica, história inicial. Isso quer dizer o quê, professor? Bem, se ele estivesse perguntando para a gente qual é a raiz cúbica, derivada da raiz cúbica de função, a ideia seria exatamente essa, ó. 1 sobre 3, que multiplica raiz cúbica da função ao quadrado. Só que não pararia por aí, vezes f'. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que quem vai fazer o papel dessa função? O papel dessa função é esse cara. Então já está quase esquematizado aqui já. Só que deixa logo eu calcular quem é a derivada. Eu não vou precisar da derivada da função. Vamos derivar isso aqui. Quem é a derivada desse? Vai. É a derivada do primeiro, né, um quociente. Derivada do primeiro, que é o de cima, é 1, vezes a repetição do segundo, menos a repetição do primeiro, que é x menos 1, vezes a derivada do segundo, que é 1, dividido pelo segundo ao quadrado. Melhora isso aqui. Se fosse fazer chuveirinho, ia ficar aqui, ó. Multiplicar por 1 é só ele mesmo, e aqui é trocar o sinal de todo mundo. Então é menos x mais 1. E aqui tem x mais 1 ao quadrado. Só que aqui elimina o x, ó. Então está ficando 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Isso é tudo f'. Agora a gente finaliza. Eu quero a derivada da raiz cúbica desse bicho. Ah, meu irmão, não é uma função? A derivada de raiz cúbica de função é isso aqui, ó. 1 sobre 3 raiz cúbica da função ao quadrado. Sim, mas quem é a função? A função está aqui, ó. É x menos 1, x mais 1, só que isso está elevado ao quadrado, beleza. Termina por aqui? Não. Vezes a derivada da função, que no nosso caso a derivada da função é 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Pronto, professor. Podia melhorar, mas vou deixar essa assim, que você já sofreu muito. É verdade. Mas aí o 2 fica em cima, o 3 fica embaixo. Poderia melhorar, hein? Eu tô doido para melhorar aqui, mas não vou te aperrear não. Vou deixar assim, tá? Vou dar uma colher de chá para você. Mas vamos seguir, que o drama vai continuando. Olha só. Mais uma vez temos uma novidade.
você precisa saber a derivada de ln de x, hein? A derivada de ln de x, decora, é simplesmente 1 sobre x. Mas se for uma função, então a derivada de ln de f é 1 sobre a função vezes a derivada da função. Como assim, professor? Vou fazer um exemplo mais fácil do que o que ele cobrou. Se fosse ln de x2, quem é a derivada desse cara? A derivada desse cara é 1 sobre x2 vezes a derivada de x2, que é 2x. Simplificaria e a gente estaria obtendo, ó, 2 sobre x. Bora fazer aqui, ó. Isso tudo não é a função, meu irmão? É ou não é isso tudo? Então quem é? ln de função, a derivada. 1 sobre f vezes f'. Então é 1 sobre f, que é esse pacote todo, t ao quadrado mais 3t mais 9, vezes a derivada da função, que é 2t mais 3. Bota o parêntese, já teria terminado aí. Eu vou só fazer essa multiplicação, para ficar dois, né, sujeitos assim, um em cima e um embaixo. Multiplicar por 1 é ele mesmo, 2t mais 3, e o de baixo é t ao quadrado mais 3t mais 9. Pronto, achamos a derivada desse cidadão. Então, tudo isso que a gente está fazendo, professor, é a tal da regra da cadeia. Exatamente, regra da cadeia. Massa, professor. Ó que viagem. Seno do cosseno. Como assim, professor, seno do cosseno? Que lombra é essa? É não, meu irmão. Pensa que quem era a derivada do seno? Só a derivada do seno. Tu não decorou? A derivada do seno era o cosseno? Era. E se for seno de uma função? Seno de uma função é o cosseno da mesma função vezes f'. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que a função é o próprio cosseno. Então, a derivada do seno de alguém é o cosseno do mesmo alguém, vezes a derivada desse alguém. Como é, professor? Que viagem é essa? A derivada do seno do cosseno. Meu irmão, derivada do seno é quem? Ó, derivada do seno do cosseno. Tá dando nó na minha cabeça, professor, eu tô percebendo. Aí eu vou fazer devagar, viu? Achando que você é tabacudo. No lugar do cosseno eu vou chamar de A, para ver se você aprende. Então eu quero derivar o seno de A, condenado. Para derivar o seno de A, fica o cosseno do A, mas como A é uma função, tem que multiplicar pela derivada do A. Vá, agora continue. Cadê o A? O A é cosseno. Ah, no lugar de A eu boto cosseno. É, mas aqui é a derivada do A. A derivada do cosseno é menos o seno. Pronto. Mas melhor isso aqui é ângulo. Isso aqui vai dar um número. Então esse número vai para frente. Então vai ficar, ó, menos seno de x, que multiplica o cosseno do cosseno de x. Professor, que viagem, professor, tá ficando difícil. Tá nada, meu irmão. Se liga, hein? Senão vai dar um pulo do gato aí na sua cabeça. Fica ligadão, hein? Tá já terminando essa questão boa, envolvendo essa parte de regra da cadeia. Olha só, mais uma vez, ó, interpreta isso como sendo uma determinada função. Qual é a derivada de cosseno de x? Só cosseno de x, vá. É menos seno de x. E se for cosseno de uma função, professor? Como é a derivada? É menos seno da função vezes f'. Só que no seu caso a função é x2 mais 3. Então a derivada de cosseno de x2 mais 3, ela é menos o seno de também x2 mais 3, vezes a derivada de x2 mais 3, que é só 2x. Para ficar elegante, bota na frente. Então menos 2x, que multiplica seno de x2 mais 3. Tô pegando, professor, tô pegando, exatamente. Fique aí, ó, ligado, que não é difícil não, meu irmão. É regra da cadeia. Desenvolva. Para finalizar, tangente de 3x. Tu lembra, primeiro, quanto era a derivada da tangente? Era simplesmente a secante. Pois é. Mas agora, se fosse tangente de f, como a gente tem feito, seria secante ao quadrado de f vezes f'. Então, só que o nosso f é 3x. Então, a derivada da tangente de 3x tem que ser a secante ao quadrado de 3x vezes a derivada de 3x, que é 3. Um número vai para frente. Então, ó, 3 secante ao cubo de 3x. Beleza? Terminou ou não terminou? Terminou. Foi show! Regra da cadeia. Beleza? Valeu!